Olá, tudo bem? Sou Silvio Andrade, engenheiro civil da SA Soluções de Engenharia. Estou aqui para mais uma curiosidade de engenharia. Neste vídeo, eu vou falar sobre a importância de Thomas Alva Edison para a engenharia civil. Mas antes de passar para a nossa vinheta, eu gostaria de dizer que o meu curso de-engenharia.com, em breve contará com mais um módulo. Este módulo será sobre o enrijecimento de pavimentos de concreto com endurecedores químicos. Nele, nós vamos apresentar de forma clara e direta o que você precisa saber sobre o endurecedor químico, se você necessita dele, qual é a atuação dele, qual a importância dos endurecedores químicos, para o seu pavimento de concreto, ok? Aqui abaixo, na descrição do vídeo, tem um link que você entra na plataforma do curso e vê melhor o que é que nós podemos oferecer a vocês, tá bom? Outra coisa que eu queria dizer a você, é sobre o grande diferencial do nosso curso, que é o grupo exclusivo do WhatsApp, onde você pode interagir comigo e com todos os participantes do curso, para que a gente possa ter um debate de engenharia e cada vez mais uma engenharia de mais qualidade, ok? Então, agora vamos à nossa vinheta. Veja bem, todos nós conhecemos Thomas Alva Edison como o inventor da lâmpada elétrica. Isso aí todo mundo tem aquela história, né? Que 1000 vezes ele tentou, ele disse que não fracassou, 1000 vezes aprendeu como não fazer uma lâmpada elétrica e por aí vai. Só que ele era um gênio muito grande, ele realmente inventou muita coisa, ele tinha mais de 1000 patentes dele. Então veja, além da lâmpada elétrica, ele criou várias coisas que são utilizadas hoje. Algumas nós sabemos que ele fez e outras nós não sabemos, tá? Ele inventou e distribuiu corrente contínua. Ele fez também a primeira máquina de cinema, câmera de cinema, ou seja, ele botava fotografias numa película flexível, passava rapidamente e essa passagem rápida dessas fotos fazia com que dava uma sensação de movimento. Ele inventou também a bateria de níquel-ferro para carros elétricos. Veja bem, esses carros elétricos, ele já tinha pensado nele há muito tempo. Então ele, junto com o Ford, ele fez até um protótipo no carro elétrico, aqui estão as baterias, só que eles estavam em processo de estudar para melhorar, porque ela era muito pesada, tinha que ser uma bateria mais leve, com uma duração maior, para que pudesse você ter uma maior autonomia do automóvel. E tudo isso acabou chegando no ouvido da imprensa, que começou a conversar, e Ford começou a dar as entrevistas, falando sobre os que já tinha vários protótipos, que na realidade não tinha, que o sucesso estava caminhando bem, e que dentro de um ano, possivelmente, já teria um carro elétrico para ser vendido a preço popular, e tudo isso fez o quê? Fez com que a indústria petrolífera, de petróleo, né, começasse a ter uma pulga atrás da orelha e começou a tentar minar esse desenvolvimento, chegando ao ponto de ter ocorrido um incêndio meio sem explicação de uma fábrica de Thomas Edison, e teve morte, um prejuízo muito grande, e acabou que o desenvolvimento do carro elétrico parou por aí mesmo, tá? Então teve gente também o fonógrafo, que era a primeira máquina que conseguia gravar e reproduzir som, e fez a caneta elétrica, que ela reproduzia estêncil de qualquer documento, só que não conseguiu competir com a praticidade da máquina de datilografia. Mas aí ele mudou a finalidade e colaborou para desenvolver a primeira agulha elétrica de tatuagem do mundo. Tá? Então você veja que a tatuagem tem origem, com essas canetas elétricas, tem origem no invento de Thomas Alva Edison. E também uma coisa simples, mas a embalagem a vácuo, que ele inventou, eu não tenho foto da época, peguei essa daí, que ele inventou também. Então você veja que além disso tem várias coisas que ele saiu inventando. Agora, para a gente, engenheiro civil, a maior contribuição de Thomas Alva Edison foi a fabricação de cimento. Aí você pode me dizer, fabricação de cimento? Mas naquela época já existiam várias fábricas de cimento. Existiam, mas não como a de Thomas Alva Edison. Tá? Ele implementou diversas modificações que são utilizadas até hoje nas fábricas modernas em todo o mundo. Agora veja, ele não criou assim uma fábrica de cimento. Na realidade, ela foi um subproduto de uma mineradora que ele tinha, tá? Que nessa mineradora ele introduziu uma indústria de moagem de minérios, ele introduziu diversos equipamentos que fez uma evolução muito grande nela. Só que ele não tinha lucro com essa fábrica. Agora ele percebeu que essa mineradora, ela produzia muito resíduo, uma areia muito boa, que ele passou a vender para os fabricantes de cimento, fazendo com que o cimento fosse mais duro e muito mais durável. Então, como a indústria dele, a mineradora, né, a moagem de minério, não era lucrativa para ele, e ele nunca aceitou ter prejuízo, ele então começou ele fez a
Edson Portland Cement Company. Então ele começou a fabricar cimento. Tá? Só que aí ele começou algumas modificações. O que é que ele fez? Ele fez o primeiro forno longo rotativo do mundo com 45 metros de comprimento. Isso fez com que ele produzisse muito mais material e de forma muito mais econômica. Só que o que é que ele fez? Ele pegou e autorizou outras fábricas de cimento a utilizar o forno rotativo. Ele licenciou para as outras fábricas de cimento que começaram a produzir um cimento de mais qualidade, mais econômico, acabando com a própria lucratividade da sua empresa. Mas ele não parou por aí a evolução do cimento. Ele também inventou o quê? Um britador de 10 toneladas que fez com que, antigamente, o material, quando chegava numa proporção maior, ele tinha que devolver para sofrer novas explosões e voltar. Com esse britador, ele não precisou devolver esse material, fazendo com que, mais uma vez, ele economizasse tempo e o custo do cimento barateasse mais ainda. Tá? Agora, o grande sonho de Thomas Edison não era nem fabricar cimento, era a produção de um molde para construir uma casa que fosse concretada de uma vez só, que não precisasse de depois fazer parede, acabamento de parede, nem telhado, nem nada, e até móveis de concreto. Então você veja que a ideia dele era exatamente fazer com que vendesse esses moldes. Só que, quando ele fez o desenvolvimento desses moldes, o custo dos moldes era muito caro, eram muitas peças, e era muito caro, em torno de 170 mil dólares. E ele queria, a ideia dele era fazer como se fosse uma produção, feito o carro que Ford estava fazendo em série. Então, fazia a mesma casa e você poder combater com a deficiência que tinha de moradia. Mas só que o custo tão alto fez com que os produtores, os construtores, tivessem receio de comprar esses moldes e não ter demanda para ter lucro. Então isso fez com que o projeto fosse feito muito poucas casas, mas que foram feitas casas e estão prontas até hoje. Tá? Então veja, agora nós vamos mostrar algumas obras que foram feitas com o cimento de Edison. Tá? Então veja aqui, nós temos estradas, que essa aqui é a estrada atualmente, tá? Então ela foi feita, tá aqui, em 1912, foi a primeira estrada de concreto dos Estados Unidos. Tem aqui o molde de casa, então vendo a casa está toda moldada e concretando toda a casa, e ela hoje ainda existe, ela está aqui, tem um morador, e ela não tem problema nenhum de durabilidade, tem ferro nela, fantástico, então era um concreto realmente muito bom. Agora, o grande boom da indústria de Thomas Alva Edison foi quando ele conseguiu fechar um contrato com os Yankees, né? Que era um clube de beisebol, e ele fez aqui uma estrutura de concreto armado com mais de 27 mil metros cúbicos de concreto. Para você ter ideia, isso aqui foi em 1923, em 1970 eles iam derrubar e as paredes eram tão fortes que eles desistiram, quer dizer, estavam em perfeito estado. Então vocês percebem que a indústria de cimento tem muito o que agradecer a Thomas Edison e praticamente ninguém sabe disso. Ninguém nem sabe que Thomas Edison entrou na engenharia civil. Ele tem mais de 46 patentes na área de cimento. Ele tem tintas de cimento, ele tem impermeabilizantes, ele tem móveis de cimento, ele tem moldes para casa. Então ele fez 46 patentes em relação ao cimento, tá? Então vocês percebem, a grande contribuição de Thomas Edison foi para que o nosso cimento fosse produzido de uma forma mais econômica, de uma forma melhor. Só que percebam que o concreto dele na época é muito melhor do que o nosso concreto. O dele estava inteiro até hoje, a casa está inteira até hoje, sem nenhum problema, e nós temos tanta patologia nas nossas estruturas. Ok? Veja bem, era isso que eu queria falar para você sobre a contribuição que Thomas Edison deu para a engenharia civil. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, por gentileza, curta, compartilhe. Se você não é cadastrado no canal, se cadastre. Ative o sininho. Todos os dias, de segunda a sexta-feira, um novo vídeo entre as 15 horas de Brasília, ok? No próximo vídeo, vamos falar sobre mais um Pergunte ao Silvio Andrade. Aguardo você lá. Um abraço.